Eu quero fazer uma pergunta hoje para a igreja e para quem está assistindo essa mensagem. Você está cheio de quê? Tanto Deus como o diabo tem sede de nos encher. Deus quer nos encher de vida, de ânimo, de força, do seu vigor, da sua palavra. Mas o diabo quer nos encher de dúvida, de medo, de incerteza, de ansiedade, de orgulho, de mágoa. Eu é que tenho que decidir. Eu vou ser cheio de quê? Eu vi uma frase aqui, ó, uma mensagem aqui, ó, vou até falar aqui para você. Se você pudesse comer as suas palavras, sua alma seria nutrida ou envenenada? O que eu ando falando, o que você anda falando, se a gente comesse as nossas palavras, a gente estaria bem ou mal? Porque assim são os pensamentos. Será que eu estou perto de Deus para poder resistir o diabo que quer me encher do que não presta? Você vê que o diabo vai enchendo as pessoas de coisinhas, chega um momento que ela está tão cheia que ela quer se matar. Primeiro ela entra em depressão, primeiro a vida para ela já não presta. Se a gente deixar o diabo encher a gente não vai viver, você não vai confiar em ninguém, você não vai viver, porque o ser humano é falho. Tudo que está na Bíblia, Deus permitiu para hoje a gente aprender. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi propósito. Lá o diabo tentou encher o Senhor Jesus, mas não conseguiu. O Senhor Jesus estava ali como servo. Ele queria que ele se enchesse ali, usasse sua autoridade, ou se enchesse. Na verdade, o diabo queria que os planos de Deus fossem frustrados. Ele tentou encher ali o Senhor Jesus pela primeira vez aqui, ó, aqui. Presta atenção. Primeiro ele mandou transformar as pedras em pães. Primeiro ele falou para transformar as pedras em pães. Segundo, ele mandou Jesus se jogar do pináculo. Na terceira ele já não falou. Na terceira ele já mostrou. Então o diabo tem várias maneiras para trabalhar. Ele tem impedido muitas pessoas viver uma vida com Deus, falando com ela e mostrando para elas determinadas coisas. Com isso as pessoas já não têm mais ânimo de ir para a igreja, já não tem mais bons olhos com pastores, enfim. Como é que a pessoa vai deixar de buscar Deus por causa do erro de alguém? Quem errou que pague. Sim ou não? Quem errou que pague. Ela vê um escândalo na igreja, ela não quer vir mais na igreja. Ela vê um erro ou uma falha, seja o que for, porque todo ser humano é falho. Eu posso errar com você, eu posso falhar com você. Se você não estiver bem com Deus, você vai sair da igreja. Eu quero que você entenda o seguinte: o diabo trabalha para encher as pessoas. Deus também trabalha. Por exemplo, agora eu estou pregando, o Espírito Santo está trabalhando para a gente ser cheio dele. Mas vocês foram os interessados que vieram para o culto. Poderia estar em casa e estar lembrando de uma injustiça que sofreu, poderia estar em casa e estar lembrando de uma perda, de algo que ainda não conquistou, poderia estar sendo cheio de coisas que não tem nada a ver e que não ajudam em nada. Se eu me empenho a buscar a Deus, Ele vai me encher. Em casa ou na igreja, você está em casa, você começa a ler a Bíblia, começa a buscar, a orar, Ele vai te encher. Se você começa a conversar o que não tem nada a ver, então você vai ser cheio do que não presta. Como é que é a noite, pessoal, de quem foi cheio de Deus, e como é que é a noite de quem foi cheio de coisas do diabo? Eu quero ter, todo mundo quer ter uma noite abençoada, um sono tranquilo, um despertar alegre, quer levantar bem para ir trabalhar, resolver a vida. Então tem que procurar ser cheio das coisas de Deus.
esquecer o que não presta. Está escrito aqui, ó, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. A Bíblia, pessoal, tem direção para tudo, tem conselho para tudo. Não aceite o que não presta dentro de você. Nós somos produtos, pessoal, do que nós ouvimos e do que nós vemos. Então, no final diz, quando o Senhor Jesus resistiu o diabo, vieram os anjos para servir ele. O diabo está trabalhando para te encher de alguma coisa. Então, se você resistir, Deus vai te honrar. Ele está vendo. Você está passando por uma prova, Ele está vendo. Você está passando por uma situação difícil, Ele está vendo. Você está lutando para não deixar o diabo te encher do que não presta, Ele está vendo. Você está sendo tentado, Ele está vendo. E ela está ali, ó, resistindo, Ele está vendo. Essa pergunta tem que estar sempre com a gente. Eu estou sendo cheio de quê? Quem eu estou deixando me encher? De repente chega uma pessoa para você e fala assim, e fulano falou isso de você. Pessoal, se fulano falou, é problema dele. Ele vai colher. O que não pode é quando aquela pessoa encostou em você para falar, você deixar o diabo te encher. Porque se você deixar aquilo entrar, você não é de ferro, você vai ficar chateado. Você tem que ter esse discernimento. Não. De tudo que a gente tem que guardar, guarda o quê? Não deixe o diabo encher seu coração. Não deixe o diabo encher seu coração. Lembra que Pedro falou para Ananias e Safira, por que deixou Satanás encher seu coração? Está aqui escrito. Foi uma situação diferente, mas o diabo trabalha para encher o meu, o seu, o nosso coração. Você tem que sair daqui hoje com isso dentro de você, e o Espírito Santo não vai deixar você esquecer isso. E quando você se deparar com uma situação que o diabo está vindo para tentar te encher, você vai falar não. Porque não é só a pessoa falando não. Às vezes você está ali e o diabo vem aqui, ó, sopra aqui, ó. E eu estou pregando isso, pessoal, para você, para mim, para a gente fazer o que o Senhor Jesus falou, vigiar mais. Tem gente que tá com a zaga toda aberta. Já viu aquele time que vai jogar e fica com a zaga toda aberta? Perde. Nós temos que aprender a nos guardar, a nos proteger. Seleciona, pessoal, as pessoas que você para ouvir. Você não é criança, você sabe que a fulana, quando abre a boca, só fala o que não presta. Sai de perto. Que o fulano, quando abre a boca também, sai de perto. Porque está querendo encher você. E aqui está escrito na Bíblia que nós devemos fugir da aparência do mal. Ele quer te encher. Seu marido sai para trabalhar, o diabo fala assim, ele está te traindo. Ou vice-versa. Já liga para o marido, tá onde? Tá com quem? Eu tô ouvindo uma voz de uma mulher aí. Liga a câmera aí que eu quero ver onde é que você tá. Aí encheu ela e ela quer encher quem? O marido. Uma pessoa, o diabo faz a vida da pessoa o inferno, ela quer fazer a vida da outra também o inferno, que ela fica tentando encher ela, a outra. Vamos confiar em Deus. Ele quer que tenhamos uma vida de paz. De quê? De paz. A pessoa que é revestida de Deus, ou seja, a pessoa que é cheia de Deus, pode acontecer o que for, ela sabe como proceder. Aquele ditado, ela perde, mas não se perde. Ela perdeu o emprego, mas não se perde. Perdeu o marido, mas não se perde. Perdeu a esposa, mas não se perde. Perdeu uma amizade, mas não se perde. Quem está cheio de Deus, perde, mas não se perde. Porque não perdeu nada. O maior tesouro dela é Jesus, é o Espírito Santo. A pessoa que é cheia de Deus, a casa dela é construída sobre a rocha. E a pessoa que não é cheia de Deus, a casa dela é construída na areia. Qualquer coisinha ela desmorona. Você não veio aqui nesta noite à toa. O Espírito Santo está falando conosco. Procure se encher do que é bom, do que é agradável, de boa fama, do que faz bem para você, pessoal. As doenças são de origem dessas coisas.
pessoa fica ansiosa, preocupada, com medo, com mágoa, ela vai ficar doente. Por que Jesus falou, não andeis ansiosos? Foi à toa? Ele sabe de tudo. 90% da origem das doenças é espiritual, emocional, espiritual. A pessoa não está vigiando. Tudo que vem, ela deixa entrar dentro dela. Sou eu. É você que decide. Deus é tão justo que assim Ele fez. E essa Bíblia não muda não, hein? A palavra de Deus não muda não. Tá tudo inovando aí, ó. Tá tudo inovando. Os coaches, muitos aí estão inovando a Bíblia, estão inovando a palavra. Não vai nessa não, hein? Não vai nessa não. Nós vamos agora buscar a Deus e você vai falar com Deus. Você vai pedir a Ele, Deus me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Porque não adianta nada eu ouvir a palavra e não procurar colocar em prática.